Olá pessoal, esse daqui é o nosso segundo vídeo de um total de 3 vídeos onde vamos montar um termômetro utilizando o Raspberry Pi. No primeiro vídeo a gente montou um conversor analógico digital. Agora a gente vai usar esse conversor analógico digital para converter o sinal de tensão do nosso medidor de temperatura para uma onda PWM que a gente vai inserir na entrada do Raspberry Pi. Então o nosso circuito vai ficar mais ou menos assim. Nós temos um circuito, um medidor de temperatura, que vai nos dar uma saída analógica. A gente vai passar essa saída analógica pelo conversor e vai ter na saída do conversor a onda PWM, com o duty cycle variando dependendo da nossa tensão de referência ali do medidor de temperatura. Vamos entrar com essa onda PWM no Raspberry Pi e então teremos a nossa leitura de temperatura. E depois faremos uma lógica no Raspberry Pi para ele acionar através de um relé uma lâmpada, dependendo do valor de temperatura que ele estiver lendo. Nós iremos utilizar o termistor NTC2K2, que é esse daí que está aparecendo na tela, e ele tem essa característica de variação de resistência com a temperatura. Como podemos ver aqui, ele diminui a resistência dele com o aumento da temperatura. O gráfico dele é esse daqui. Nós pegamos esse gráfico dele e plotamos no Excel para a gente poder ter essa curva de ajuste aqui. A gente fez uma curva de ajuste exponencial para pegar a equação característica, uma equação aproximada, para poder caracterizar o funcionamento dele com uma equação matemática. Essa foi a equação que a gente chegou. Nós vamos utilizar esse termistor nesse circuito aqui. Esse circuito nada mais é do que um divisor de tensão. O termistor é esse resistor aqui indicado pelo quadrado vermelho. Então, a tensão nesse nó indicado pela seta é dada por essa equação que aparece na tela agora. No outro ramo aqui do circuito, temos resistores fixos. Então, a tensão nesse nó indicado por essa seta vai ser fixa e o valor dela é 0,45 volts. O circuito completo pode ser visto na tela agora. A tensão desses dois nós marcados em vermelho vai entrar em um componente que chama INA 122. Nada mais é do que um amplificador operacional com ganho variável. Ele pode ser configurado com ganho de 5 até 10 mil. No nosso caso, a gente configurou um ganho de 5 volt por volt, ou seja, a tensão diferencial da entrada vai ser multiplicada por 5 vezes. Temos então que a nossa tensão na saída desse amplificador operacional vai ser dada pela equação mostrada no vídeo agora. Pegamos essa tensão e colocamos na entrada do nosso conversor analógico digital feito no primeiro vídeo, que essa tensão vai servir como referência para a formação do sinal PWM na saída. Só para ter uma noção de como essa tensão de saída, que está sendo referência para o nosso conversor analógico digital, está se comportando em relação à temperatura, nós traçamos o seguinte gráfico. Aqui a gente pode ver a tensão de saída decai com o aumento da temperatura. Fizemos o mesmo procedimento para ver como o duty cycle vai se comportar. Podemos ver por este gráfico que o duty cycle varia em torno de 0,7 para uma temperatura de 20 graus até mais ou menos 0,5, 0,6 para uma temperatura de 50 graus. Então esse é o range máximo possível do nosso termômetro, já que o nosso conversor analógico digital saturava com um duty cycle de aproximadamente 0,75, ele já nos comportava muito bem e já ia para 100% de duty cycle. Então é conveniente que a gente mantenha a temperatura nesse range para obter uma boa leitura. Vamos simular o nosso circuito, primeiramente uma temperatura de 20 graus Celsius, o que equivale a 3,2 kΩ no termistor, e depois a 40 graus Celsius, que equivale a uma
resistência de 1.5 kΩ aqui no termistor. Simulando a 20 graus Celsius, a gente tem o seguinte resultado. Essa linha verde é a tensão diferencial na entrada do INA 122. E a linha azul é a saída do INA 122, com ganho de 5 volts por volt em relação à linha verde. A 20 graus Celsius temos um PWM com duty cycle relativamente alto, o que é perfeitamente esperado porque temos uma tensão de referência aqui próxima de 4 volts. Vamos simular agora o circuito a 40 graus Celsius, então a gente tem que mudar o valor desse resistor aqui para 1.5K. Simulando o circuito, a gente obtém o seguinte resultado. Podemos ver aqui que a onda PWM diminuiu o duty cycle consideravelmente. Isso porque a tensão aqui em azul, que é a nossa tensão de referência na saída do INA 122 e na entrada do nosso conversor analógico digital, caiu bastante. Foi para 1 volt. Bem, essa é a nossa placa com o nosso circuito montado. A gente tem aqui o gerador de onda triangular, que vai servir de referência lá para o nosso conversor analógico digital. A gente tem aqui a nossa alimentação, que vai ser de 12 volts, que vai passar por um regulador de tensão, para que possa ser fornecido 5 volts para o nosso circuito. E a gente está monitorando aqui o nosso circuito com o osciloscópio, para que a gente possa ver a saída da onda PWM. Vamos aquecer o termistor aqui com ferro de solda para a gente poder observar ali a variação da onda PWM ali na saída. A gente pode observar que quanto mais a gente aquece o termistor, mais o duty cycle da onda PWM diminui. E ao retirar o ferro de solda, o circuito se esfria e o duty cycle vai voltando ao normal, vai aumentando o valor até chegar mais ou menos 40%, que é o duty cycle a temperatura ambiente. A gente não consegue ver muito bem no vídeo, mas ele vai se estabilizar por volta de 40 a 45%. Esse é o circuito mostrado para integrar com o Raspberry Pi. Aqui a gente tem o regulador de tensão. A gente coloca 12 volts nesse regulador de tensão, que é a alimentação do relé. E esse conversor de tensão ele reduz a tensão para 5 volts para alimentar o resto do circuito, com exceção do relé. Esses dois capacitores a gente colocou para dar uma filtrada na linha e melhorar a qualidade da energia. Aqui a gente tem um transistor. Esse transistor ele vai receber, quando o Raspberry Pi enviar um nível alto na saída, ele vai ativar esse transistor que opera como chave, fechando o circuito da lâmpada. O circuito da lâmpada ele é interligado com o relé. Então, quando o relé receber 12 volts, ele liga o circuito, e quando abaixar de 12 volts, ele desliga o circuito da lâmpada de 127 volts. Esse pino e o outro pino conectado aqui atrás são do circuito da lâmpada de 127 volts. Esse circuito fecha, ele liga o relé de 12 o relé no terra, ativando o relé que fecha o circuito. Aqui é a lógica que nós fizemos para controlar a saída do Raspberry Pi. Nós incluímos um while aqui. Então ele vai ficar repetindo esse ciclo e a cada meio segundo mais ou menos ele vai imprimir a temperatura. E nós colocamos aqui o cálculo da equação que nós fizemos para sair o valor da temperatura. Nós tiramos a porcentagem do duty cycle, porque agora nós não vamos imprimir o duty cycle, e aqui a gente imprime a temperatura. E acabei de ver um erro aqui. Pronto.